Salve, galera! Episódio de Garbo e Elegância. A porra tá ficando séria. Olha só, cara de blazer. Você trouxe blazer? Cara, tá guardado. E o seu? Ah, mentira que você trouxe. Tá guardado aonde? Lá na casa da tua mãe. Né? Desde quando você saiu de casa, ele tá lá guardado no mesmo lugar. Tô aqui com o Jandan, que eu sou o Vitor Barberato. E hoje temos o doutor Luiz Arthur, que falou pra não chamar de doutor. Tira o doutor, por favor. Tira o doutor. Jean, por favor, faça as ordens da casa. As ordens não, as honras. As honras da casa. Mas antes de você fazer as honras da casa, eu vou dizer uma coisa. Muita fala. gente que assiste o Pausa com Insight não é inscrito ainda. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo. Então é o seguinte, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma conversa muito importante com algum empreendedor, alguém que pode te ajudar a ter insights. E hoje, episódio de utilidade pública. Pesadíssimo o tema. Exatamente. Pesadíssimo. A gente vai falar sobre tributos, sobre a parte tributária. Sobre impostos. Impostos de maneira geral. Você que não sabe o que é tributo, é impostos. E grande parte das empresas começa e toma pau porque faz errado essa parte. Não é isso, Luiz? Exatamente, meu amigo. Bom, primeiramente, dizer que é um privilégio aqui, uma honra estar aqui com vocês, meu amigo Jean de longa data. Vitor, tive oportunidade de conhecê-lo hoje. Conhecemos hoje. Acompanho o Pausa, os episódios, acho sensacional. É uma vítima do Pausa. Exatamente. Tenho sido ao longo desses inúmeros episódios. Mas dizer que eu acho muito sensacional mesmo essa ideia de vocês Obrigado, cara. compartilharem, trazer aí pessoas dos mais variados ramos possíveis, trazer esse compartilhamento de ideias, né, das agruras também, das dificuldades que a gente sabe. Não é fácil empreender no país, né? Mas essa troca que vocês fazem aqui é algo que a gente também tem no nosso DNA no escritório, né? Então, embora a gente seja um time de especialistas, cada um na sua área, mas o escritório fomenta esse debate interno, né? Então a gente para escutar o que o colega do direito societário tem para dizer, né? Então isso, de uma certa forma, está em identidade aqui com vocês. Muito bom, estamos em linha. E quando ele fala de escritório, ele está falando nada mais, nada menos do que do escritório Brasil Salomão e Mates. Exatamente. Que já tem uma baita de uma história. O Luiz, ele é sócio do escritório e aqui em Franca é o coordenador da unidade de Franca. Não é isso, Luiz? Exatamente. Conta pra gente um pouco mais dessa história, da sua história dentro do escritório e também da história do escritório, que tem uma bagagem enorme, né, cara? Exato. O escritório, de fato, é muito já antigo, consolidado, né, no meio jurídico. O escritório foi, né, fez agora, em dia 1º de março, 54 anos. Né? Então, a gente está em mais de 200 advogados esparramados aí em 9 cidades no país. Então, nós temos unidades aqui em Franca, a nossa sede em Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Goiânia, Três Lagoas, Rondonópolis, Cuiabá, né? Os colegas aí das unidades me perdoem se eu esqueci alguma. E também o escritório fez um movimento de internacionalização, foi para Portugal, né? Nós temos escritório em Porto e em Lisboa, né? Então, o escritório nasceu desse desprendimento do Dr. Brasil Salomão, né, que é nosso sócio fundador, em fazer essa abertura da sociedade lá atrás, né? Então, eu acho que isso foi algo muito importante, né? O crescimento do escritório veio daí. Eu comecei no escritório em 2004, no final de 2003, né, estagiando aqui em Franca. Nosso escritório de Franca está constituído aí desde 2002. E aí acabei ficando no escritório, acabei ficando em Franca, né? Comecei ainda quando estava no direito na Unesp e hoje estou na coordenação do escritório de Franca, são 20 anos aí no escritório. E minha atuação específica é no contencioso tributário, na briga. Quando dá pau. Exatamente, chama a gente. São todas as áreas, na verdade, e você é do time da parte tributária. É um escritório full service. Né? Ele é full. Exato, e mais especializado. Até mesmo dentro do tributário, a gente tem uma equipe que vai olhar a tributação estadual. Uma equipe vai olhar a parte federal. E dentro mesmo, às vezes, né, no âmbito federal, a gente vai ter aí os colegas que fazem a parte consultiva, outros fazem a parte contenciosa. Então é um escritório especializado, e aí a gente tem as outras áreas todas, né, societário, direito civil, né, cooperativismo, né, trabalhista, enfim. Essa é o escritório, um panorama geral. Quantos anos no escritório? Eu não lembro se você falou. São 54 anos. 54 anos no escritório. Pensa que a média das empresas do Brasil, né? 3 anos festa, 54, 5 décadas de escritório ali. Eu já conhecia de Ribeirão Preto, até te comentei, né? Por isso que eu sou de Ribeirão Preto, eu lembro muito do Brasil Salomão lá.
E bom, tributos, impostos e tudo mais. Parece brincadeira, mas é intrínseco a qualquer negócio. Né? Mesmo quem tem um MEI já começa a se preocupar com isso logo do começo. Que se eu passar um teto de faturamento, já não viro mais MEI, etc. Como que é o panorama geral que você enxerga dessas empresas? Das empresas de Franca, por exemplo, calçadistas e de outros setores de Franca. Eu acho que isso é geral, viu, cara? Acho que não é só Franca, não. É Acho que a gente pode falar que é geral, assim, mas... Ele vai falar melhor que a gente por causa da amplitude do escritório, Exato, mas eu acho né? que isso não é Franca, isso é empresário de maneira geral. Eu queria entender o macro cenário, assim, né? Quando a gente pensa de tributos, assim. O empresário sabe lidar com isso? É uma dificuldade até para quem é especialista, né? Porque a diversidade de legislação, né? A complexidade, você veja, impostos estaduais, né? ICMS, quando a gente fala de ICMS, são 26 estados, né? São 26 legislações próprias, com suas regulamentações. Mesmo a legislação federal, né? É algo complexo. Eu acredito que o empresário por si só ele não tem condições de entender essa complexidade, né? Ele deve se valer, tem que se valer, não só lá da assessoria contábil dele, mas buscar, de fato, aí uma assessoria tributária que nada mais é do que um complemento, né? A assessoria contábil e a assessoria tributária andam de mãos dadas, né? Uma complementa a outra, porque há oportunidades de recuperação de créditos, né? Há passivo tributário que às vezes está sendo criado aí, o empresário não tem conhecimento de que está entrando numa fria. Então é sempre muito importante, são diversos os regimes tributários, né, que se alteram constantemente, então é muito importante que o empresário se valha, né, lance mão aí dessas assessorias, seja qual for o regime tributário. Além de ser um tema complexo, ele muda o tempo inteiro. Então acho que às vezes o maior problema está aí, o empresário não é que ele não gosta ou que ele não quer, é que ele simplesmente não entende, né? E aí gera essa coisa assim, pô, já que eu não entendo, ele fica com aquela relutância, né? Se paga muito imposto ou paga pouco imposto? Como que o cara pode saber disso? Eu vejo que essa é uma dúvida, no dia a dia eu encontro muito essa dúvida. Você também sente isso? Assim, o cara tem raiva de pagar imposto, a verdade é essa. Exatamente. Né? E como que ele pode saber se ele está pagando imposto certo, errado? O Vitor falou do MEI. O MEI eu acho que é o mais tranquilo de todos, que ele paga lá um percentual do salário mínimo, 5%, exato, alguma coisa do salário mínimo. Ele paga ele sabe que é aquilo. R$70,10 60 e pouco, R$70. Exato. E aí tem uma particularidade que você falou, né? O cara fica preocupado em não passar o teto para não desenquadrar. Ou seja, o cara vive para faturar 80, 90 mil reais, porque se ele passar daquilo, ele vai ter que pagar imposto mais caro. Ou seja, já é uma limitação. Cara, eu quero faturar muito, né? É como se ele andasse com um freio de mão puxado. Freio de mão puxado. E aí quando você sai do MEI, que você né, parte aí para os outros regimes e para as outras formas jurídicas, a situação piora, ela agrava. Porque daí é uma... Exatamente. Eu não sei nem usar o termo aqui, né? Eu ia falar um palavrão, mas... Né, eu falaria o palavrão. Sei lá, nem como classificar, né? A zona, essa porra. Porque daí cada um vai de um jeito, cada um pensa de um jeito, o cara começa a abrir um monte de CNPJ para fugir de imposto. Você encontra, é normal isso no mercado? Ou eu que encontro mais com isso de vez em quando? Como que é? Eu penso, Jean, que na verdade, muitas vezes, né, o fato é que o empresário não se prepara para essas alterações aí dos regimes tributários. Então ele vem numa sistemática simplória, às vezes informal, e quando ele se depara aí com esse incremento do faturamento, quando ele começa aí a avançar as faixas mesmo do Simples Nacional, e ele começa a progredir de forma que ele já está lá batendo no teto, né, do Simples, já está faturando lá na última faixa, quer dizer, já está pagando um percentual bem elevado, ele não faz um projeto para migrar aí para um lucro real e acaba caindo às vezes no lucro presumido, né, e aí a pancada é grande, ele sente. Né? Então eu acho que falta esse planejamento, né, esse planejamento estratégico tributário. Ou seja, é pensar antes no que você vai fazer para poder acontecer. Exatamente. Não tem por exemplo, faturou de tanto a tanto e enquadra nesse, é melhor ser presumido, ou real ou simples. Não tem uma fórmula de bolo para isso, é de acordo com a característica de cada empresa, é isso? Exatamente. A gente tem que analisar operação por operação, quer dizer, atividade por atividade, né? Via de regra, né? Saindo aí do Simples Nacional. O Simples limite dele é 3 milhões... É 4.800. 4.800. Exatamente, 4.800.000 por ano. Dependendo do estado, tem um limite acima, né? Por conta do ICMS e tudo mais. Mas o que é importante dizer é que, via de regra, o lucro real é normalmente mais vantajoso, né? Mais
esse regime exige aí um controle fiscal, né, das despesas e tudo mais, um acompanhamento bem de perto do empresário, porque senão ele não vai conseguir apresentar o lucro real, né, da atividade. Né? O lucro presumido, ele é um regime mais simplificado em termos de entrega das obrigações acessórias, quer dizer, o volume de informações que ele presta para o fisco é muito mais reduzido. Né? Então mais tem essa facilidade. nessa questão. Exatamente. Mas, em regra, é preciso pensar nesse estudo, tem que se analisar atividade por atividade, buscar esses comparativos, né? E aí depende muito. É caso a caso, Jean. Tá, eu tenho uma visão, eu não sei se está certo, você me corrige, eu costumo falar que é assim, o Simples ele tributa direto no seu faturamento, né? E eu vejo muita empresa, quando eles chamam a gente para conversar, o cara está devendo muito imposto. E só que ele está no Simples, ele está enquadrado no Simples. E aí ele tributa sobre o faturamento. Então muitas vezes quando a gente vai fechar a DRE, ele não tem resultado nenhum. Ele está inclusive com prejuízo e ainda assim pagando imposto. Né? Ao passo que no presumido e no real, talvez se tivesse enquadrado no real, ele nem teria o imposto ali devido, pelo menos o tamanho que tá, porque o imposto do real ele é sobre o lucro efetivo, não é isso? Exatamente. Então eu mostro lá o que entrou, o que saiu, apura lá o que deu de resultado, em cima daquele resultado é que eu tenho tributo, é isso? Alguns tributos vão incidir diretamente aí no lucro, né? Imposto de renda, contribuição, né? Outros tributos federais, aí o PIS e COFINS, vão estar em cima do faturamento, né? Mas o que acontece? A empresa no lucro real, ela vai poder aí olhar os seus créditos, né? Os créditos aí dos seus insumos, né? As suas aquisições. Então, muitas rubricas, vamos dizer assim, geram créditos que aí vão ser considerados lá no lucro real. Então, por isso que é importante esse controle, né? Quanto maior o controle da empresa sobre essas despesas, né? A formalização disso tudo, possivelmente ele vai conseguir chegar naquele lucro real efetivo. Mesmo uma empresa que esteja dentro do teto do Simples, então aí de 4 milhões e 800, ele poderia ter uma carga tributária muito mais leve se ele tivesse no presumido no real. Ele poderia ter, né? O regime do Simples Nacional é uma opção do contribuinte. Ela tem ainda uma carga aí de obrigações acessórias muito mais simples ainda, né? Mas é possível. Principalmente quando a empresa já está lá batendo nessa última faixa do Simples, já está naquela fase de transição. Né? E se ele não fizer um estudo sobre isso prévio, ele vai cair no lucro presumido. E aí ele vai vir com uma carga tributária aí muito elevada. E é engraçado porque muitos empresários ignoram os impostos e o governo, quer ou não, é o sócio da empresa. Né? E você não deixaria o seu sócio sem conhecimento de nada. Você quer conhecer o seu sócio. Então é muito importante poder saber. E um que a gente vê muito acontecer, né? Nossa agência é muito focada no digital, eu vejo muito eu vejo um cenário de, primeiro, bitributação. Né? A fábrica fatura para a loja fatura para o cliente. E eu vejo muitos que faturam direto da fábrica para o cliente. Mas eu vejo muitos também abrirem da fábrica alguns CNPJs e ficarem variando entre os CNPJs. Esse cenário é comum. Você deve ter vários casos disso daí e é uma coisa que eu vejo, não é pouco não. Eu acho que praticamente todos os nossos clientes têm esses questionamentos, né? Sobre compensa eu abrir mais um CNPJ, compensa eu ficar com um só, compensa eu faturar da fábrica para a loja, da loja para o cliente, compense direto. Como que funciona essa teia? Exato. Na verdade, as operações aí são diversas e a gente vê de tudo, né? Mas a gente vê muita coisa que é feita aí, vamos dizer assim, na forma de uma orientação aí do próprio contador e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante, aí a ferramenta é o planejamento tributário. Né? Então, o planejamento tributário, a análise dessas operações, os melhores enquadramentos, pensando não só na diminuição da carga tributária, mas algo que é muito importante também, que é a não criação de um passivo tributário. Porque muitas vezes você está lá, a empresa está faturando, está crescendo, né? E você, de repente, é surpreendido aí numa fiscalização, com auto de infração, né? Então você pode estar fazendo algo que te leve aí depois a um questionamento do fisco. A sensação que dá é que os grandes se preocupam com isso. Mas o pequeno e médio parece que ele não faz esse planejamento tributário. Assim, é muito raro a gente encontrar alguém que faça esse planejamento, que tenha uma auditoria, que tenha uma consultoria tributária, que tenha um planejamento tributário, que pense nisso na frente. Geralmente isso é meio que reativo, né? A gente deu pau, vai resolver, né?
Luiz, outro tema que eu ouvi falar e que eu queria que você explicasse. O que é essa porra, essa mitose tributária, velho? O que é mitose tributária? A mitose tributária, Jean, é o planejamento tributário raiz. É aquele que o empresário faz por conta, né? Muitas vezes. Então, é uma operação já muito conhecida do fisco, né? Então, a empresa está no simples, né? Então, ela cresce, fatura, o seu faturamento aí passa do limite legal, e aí, ao invés dela se preocupar muitas vezes em fazer um estudo, um planejamento, pensando numa tributação dentro do lucro real, por exemplo, ela vai lá e divide a operação em duas. Né? Mas, na verdade, é uma empresa só. Ou seja, é o cara que fica abrindo vários 500 CNPJ para não sair do simples em nenhum CNPJ. Exatamente. Mas continua sendo a mesma atividade, né? Os funcionários muitas vezes não sabem, eu trabalho na empresa A ou na empresa B. Eles trabalham naquela empresa, né? Então, isso, além de ser uma operação manjada, né? É algo que às vezes pode não se justificar, né? Não só pelo risco, mas às vezes é muito mais fácil e vantajoso levar isso para um estudo tributário e verificar, olha, vamos abrir a torneira quente. O que é a minha tributação? Se eu fosse levar essas empresas todas aí, esses CNPJs todos, para uma empresa única dentro do lucro real. Quanto eu consigo? Minha carga tributária. Né? Então, eu acho que é importante essa análise sempre. Tá. Então, a resposta nem sempre está em se manter abaixo do limite. Né? Porque, teoricamente, é isso que acontece, né? Eu vou bater o limite de R$4.800.000 anuais, então compensa eu abrir 2 CNPJs, divido o faturamento e ambas ficam dentro do simples. Baixo minhas alíquotas novamente. Exato. Na verdade, pelo que você está falando, não compensa, porque isso vem como passivo depois. Exatamente. O fisco tem até 5 anos para fiscalizar essa operação, e se ele fiscalizar e encontrar, né, que, na verdade, é uma simulação, né? Quer dizer, na verdade, é uma empresa única, né? Que está sendo dividida aí apenas para fins de sonegação fiscal, na verdade, né? Ele pode lavrar um auto de infração e isso tem repercussão. E pode ter repercussão, inclusive, penal. Né? Então, é sério. Entendi. Porque, às vezes, assim, que eu acho que o cara não pensa, né? Dá mais trabalho para administrar essa gambiarra do que para fazer direito. Né? E aí gasta um baita tempo ali, puxa de um lado, estica do outro, controla aqui, faz não sei o quê. Isso é muito mais fácil criar um processo para fazer direito. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Sempre tem um amigo que fez assim e deu certo. Sempre tem. É isso que eu tenho a sensação. Sempre tem. Né? Ou o contador disse para ele que essa é a melhor forma e pode acontecer. Né? Então é muito engraçado. A gente abriu a empresa nos Estados Unidos, a Berberato lá. E lá é direto, né? Eu tenho. E foi muito difícil conseguir abrir. A gente até teve entrevista do Paulo com a Milene, que acompanhou toda a parte financeira comigo ali. Foi muito difícil de encontrar uma empresa para abrir a nossa empresa lá. Por quê? Cada um dizia uma coisa. E aí você olha, eu tinha 12 cenários diferentes. É uma loucura. Diferentes. Sendo que a legislação lá é muito mais fácil do que aqui. Né? Então, se você tem um sócio não consanguíneo, é uma alíquota, sócio consanguíneo é outra, etc. E me fala uma coisa. O que é indicado hoje? Eu penso muito assim, que que eu falei, serviço de utilidade pública, né? Tem gente que está nos assistindo que está começando a sua empresa. O que você poderia indicar para essa pessoa fazer? Primeiramente, começar do jeito certo. Se valer das assessorias respectivas, né? Porque o empresário, ele não está lá para analisar isso. A atividade dele é vender, é produzir, né? É inovar. Né? Então, ele deve se valer de uma boa assessoria contábil e, por que não, né, desde o início, se valer também de uma assessoria tributária, de uma consultoria tributária que, na verdade, complementa essa contabilidade. Né? Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Pensando em um crescimento sustentável dessa empresa, né? Pensando em um negócio que vai perpetuar aí no tempo, vai ser passado para outras gerações e tudo mais. Quer dizer, de fato, se preocupar com essa questão. Essa é a melhor dica que tem. Eu ia falar, e que dica que você dá, né? Então, para, estuda, entende o que é para fazer, para já fazer do jeito certo. Sempre. Ninguém monta um negócio para ficar pequeno. Você monta um negócio para crescer. Embora você veja no comportamento do cara disso. O cara limitando o faturamento para não ter que pagar imposto. Eu acho que tá muito errado isso. Me incomoda muito quando eu vejo alguém dessa maneira, né? Não posso crescer mais. Como não? Você tem que crescer mais. Você tá com tudo certo, tá com a faca e o queijo na mão. É só a hora de crescer, não vou segurar. Não faz sentido. O contribuinte tem que olhar em volta, o empresário tem que olhar em volta, ver as oportunidades, né? A gente tem julgamentos de
inúmeros temas aí, né? Eu vejo muitas vezes, atendo, né? Às vezes o empresário está recolhendo ainda um tributo que o Supremo já declarou inconstitucional, né? Quer dizer, e às vezes está lá, né? Pensando em trabalhar de uma forma irregular, quando ele poderia, na verdade, estar usando essa... tirando, né, essa parte aí da sua tributação, né? E recolhendo o valor correto, ou buscar uma recuperação de créditos, né? Analisar a operação, pensar num planejamento tributário. Já aconteceu de vocês encontrarem rombo? Porque eu sei que vocês têm alguns clientes que vocês atendem juntos até, né? Encontrou algum rombo em algum cliente assim? Falou, meu Deus, ele gastou muito com tributo errado? É comum até encontrar, Vitor, às vezes, empresas recolhendo ainda, não só aí um tributo já reconhecidamente inconstitucional aí no âmbito do judiciário, mas às vezes até reconhecido, né, como indevido pela própria Receita Federal. Né? A Receita Federal edita aí as soluções de consulta, né? E às vezes se trata de uma parcela que a Receita mesmo entende já que não é devida. E muitas vezes o empresário ainda continua, né, parametrizando ainda essa informação de forma a incidir o tributo, né, sobre essa parcela. Isso, para o pessoal que está assistindo a gente, é importante, né? Porque assim, a Receita, embora já seja uma coisa reconhecidamente que não deve ser cobrado, na verdade, não é ela quem cobra, é o empresário, através da contabilidade, tudo que fala o que vai pagar, não é isso? Que oferta esse valor à tributação. Eu acho que vai chegar num dia que o imposto vai chegar pronto aqui, a Receita vai olhar e falar assim, tá aqui, é isso que você deve. Mas hoje é o contrário, né? Hoje é a gente o empresário, através do contador, que apura e coloca esse valor e aí a Receita ela audita para ver se está certo. Exatamente. Isso? Então, assim... Daí lá na outra ponta, falou, isso não precisa mais pagar. Mas se o cara aqui não sabe, e fazendo também aí, né, não é, e falar assim, pô, então o problema é do contador. Não é, porque o contador também tem um monte de legislação para estudar. Então, assim, ele não é especialista no tributo, ele é especialista na contabilidade. Então, é difícil também para o contador saber de tudo que está acontecendo na parte tributária. Sim. E nem deveria, né? Embora sejam ramos aí que se toquem, mas não é não tá na alçada dele. Então, assim, eles às vezes... complementam, na verdade. Se complementam. É onde às vezes acontece, né? Então, é importante essa junção, essa união do contábil com o tributário, né? Que não é a mesma coisa. E aí, isso tudo que a gente está falando está muito alinhado com a questão do compliance fiscal. Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala de compliance, de novo, todo mundo acha que é coisa de empresa grande. Assusta, né, o termo compliance. Né? E, na verdade, desmistifica isso pra gente, Luiz. Cara, por que uma empresa... pequena, média, o cara está começando agora, como que ele pode garantir? É lógico que a consultoria e todo o apoio, mas o cara é pequeno, às vezes ele veio, teve o primeiro suporte ali, depois ele precisa continuar. Né? O que ele pode fazer no dia a dia? O que ele precisa fazer no dia a dia para ele não cometer alguns erros? Tem alguma forma que ele possa tocar isso sem errar, cara? Eu acredito que o caminho vai ser sempre ele se valer de uma boa assessoria. Né? Sempre. Para esse tema sempre tem que ter alguém para tirar uma dúvida, dar um grito ali. Eu acredito que sim, né? Porque, volto a dizer, não é a atividade do empresário. Né? Ele tem que se preocupar com o negócio. Né? A tributação, né, a contabilidade, ela tem que ser colocada em mãos de pessoas que são especialistas. Né? E é lógico que isso deve ser olhado sempre. Né? O passivo... tributário, ele é tão importante, aí a gente fala em compliance fiscal, né, de verificar, né, se esse passivo tributário está correto, tanto em termos de custo, né, despesa, que às vezes está ocorrendo aí a mais, né, com os tributos, ou uma situação de risco que ele está criando dia a dia e nem está sabendo disso. Então, eu acredito que o caminho seja, de fato, uma assessoria especializada. Ou seja, se tiver um controle de tudo que entra, tudo que sai, Exatamente. ele tem que juntar isso tudo e contar com alguém para... Porque o grande lance que eu penso... É uma pena aqui, porra. O grande lance que eu acho é você ter previsibilidade. Porque tem muito empresário que a empresa está indo até bem. E de repente toma uma rasteira ali que vem, desculpa, mas você foi auditado e a Receita entende que você tentou passar a perna na gente, né? E se tem alguém que você não deveria passar a perna, por favor... É no seu principal sócio. No seu principal sócio, né? Que eles vão dizer... E isso pode quebrar uma empresa, né? Acredito que você já deva ter visto nesse tempo todo de trabalho empresas quebrarem por conta de tributo. Já aconteceu? Diversas vezes. Né? A empresa se põe em dificuldade, às vezes por uma questão pequena. Que se ela tivesse corrigido,
né? Se ela tivesse buscado uma orientação, não chegaria tanto. É muito comum a gente ver autos de infração, né, cobrando aí tributos que naquele momento anterior poderiam ter sido tratados de alguma forma diferente, né? Até em termos de informação, às vezes. Né? Às vezes é até questões de preenchimento lá das obrigações acessórias, a forma como a empresa presta as informações para o fisco também é importante. Então, assessoria, gente, isso é o mais importante. Bacana. E tem um tema que eu tenho ouvido falar bastante, que é a transação. Sim, a transação que é isso? tributária. A transação tributária, na verdade, é algo que está no nosso sistema jurídico, já na nossa legislação, lá no Código Tributário Nacional, que é uma lei, veja, de 1966. Então, é um instituto que está lá, né, vamos dizer, latente, e foi regulamentado agora, em 2020, por uma lei federal. E, basicamente, Jean, é a possibilidade que você tem de negociar com o fisco. Né? Foi aprovada uma lei no âmbito federal, então é uma possibilidade que você tem de negociar os seus débitos, o seu passivo tributário, com o fisco federal. Tá? Veja que você pode dizer, não, mas sempre houve aí parcelamentos especiais, descontos e tudo mais. A gente sabe, né? Os refis aí da vida, né? Mas essa transação, a transação tributária é um instituto diferente, né? Ele, de fato, te permite, inclusive, ir até a procuradoria com uma proposta individual e dizer, olha, eu quero pagar o meu tributo, né, devido, mas quero fazê-lo com tal desconto e em tais parcelas. Então, utilidade pública. Se você tem uma empresa que tem algum tipo de débito anterior, né? O passivo Sim. tributário, você teve algum problema com impostos, presta muita atenção agora. Né? Porque até então a gente tinha que esperar vir o refis, né? Exato. E agora é o contrário. Você pode tomar iniciativa. Né? O refis ele era um modelão geral. Então, ele trazia já as alternativas lá bem definidas, bem quadradinhas. Né? Então, você adere aqui a esse programa de parcelamento, eu te dou X descontos. Então, ele não olhava, né? O refis não olhava para a capacidade de pagamento da empresa. A transação tributária olha para a capacidade de pagamento da empresa. Então, ela te permite, a partir de uma apuração, né, através de uma metodologia de cálculo, dizer, olha, esse débito ele tem tal grau de recuperabilidade para a gente, fazenda. E aí você pode ter X descontos para pagá-lo. Né? Nós temos modalidades de transação. Então, essa transação ela foi regulamentada por essa lei de 2020. E o que vem depois? Né? Ela veio sendo aperfeiçoada. Né? As primeiras propostas de transação que vieram da Fazenda eram ainda muito áridas. Né? Às vezes um parcelamento um pouco mais extenso do que aquele que já é previsto na lei. Né? Começaram aí sem descontos e novas propostas foram surgindo. Nós temos basicamente a possibilidade, né, de ter uma transação que a gente chama por adesão, onde a procuradoria vem e através de um edital, né, ela diz, olha, eu te dou essas condições para você aderir. Então, nesse prazo, esse é o procedimento e o desconto pode ser X, lógico, obedecendo os parâmetros que a lei federal vai trazer. Né? A lei federal traz parâmetros gerais, né? Percentuais máximos de desconto e número máximo de parcelas. E aí o contribuinte analisa se ele adere ou não. Ele não pode negociar. Mas qual que é a diferença lá do refis? A diferença é que essa transação, mesmo que por adesão, ela vai olhar a capacidade de pagamento da empresa. Então, ela vai analisar o débito. Né? Então, o contribuinte vai preencher as informações da empresa. Ele vai abrir, né, o seu faturamento. Né? Aliás, essas informações quase todas já são de conhecimento do fisco. Né? Suas despesas. Deveriam ser, pelo menos. Exatamente. E aí, através de um algoritmo, aí, um cálculo é feito e chega à conclusão de que em determinado grau de recuperabilidade daquele crédito, portanto, o seu desconto vai ser de X. Ou, inicialmente, para passivos tributários acima de 10 milhões, mas agora com uma proposta individual simplificada, de 1 a 10 milhões, já é possível que o contribuinte provoque essa discussão. Então, ele leva para a procuradoria uma proposta, diz, olha, se não for dessa forma, eu não consigo quitar o meu tributo. Basicamente é isso, é uma negociação lá tete a tete com o procurador. Pode vir até uma contraproposta da procuradoria, inclusive, onde ele vai abrir todas essas informações também e vai fazer uma proposta. Ele vai ter que apresentar
né, a documentação pertinente, nós não vamos nos prender aqui, né? É uma questão burocrática, mas ele vai ter que juntar um laudo, né, que prova aí o fôlego financeiro da empresa, como é que ela vai se enquadrar, um plano de recuperação fiscal. E ao final, né, quando vier aí vamos dizer assim, o desconto que vai ser aplicado, ele decide se adere ou não, né? Mas é algo que pode partir dele. E essa legislação, Vitor, ela veio no momento, né, 2020, de frustração de receita pela União, né, logicamente, mas também pensando aí na manutenção de empregos, né, das atividades. Né? Para você ter uma ideia da importância desse instituto, números, né, mais ou menos atualizados aí até o final do ano passado, o estoque de crédito da União, né, dito como créditos irrecuperáveis, que são aqueles créditos que já estão lá se arrastando, 1,5 tri. 1,5 tri de impostos que eles nem esperam mais receber. Exatamente. Fundo perdido. Praticamente. 1 milhão de acordos já fechados. 200 bi já transacionados. Ou seja, em números de orçamento, né, de arrecadação, os valores vindos dessas negociações hoje já são 20% da arrecadação. Que teoricamente serão perdidos também. Exatamente. Então é muito importante. É bom que o empresário que esteja nos assistindo saiba que existe essa possibilidade, né? É uma oportunidade de retomar a saúde fiscal da empresa, né? De regularizar esse seu passivo. Logicamente, o contribuinte não vai levar isso para a negociação sem antes fazer um filtro, né? Quer dizer, qual é o meu passivo tributário? Deixa eu checar, fazer aí o seu compliance fiscal. Deixa eu ver se está corretamente apurado esse passivo. Tenho créditos para recuperar? Posso pensar numa recuperação de crédito? Tem alguma discussão que cabe na minha atividade, que eu posso judicializar, né? Que eu posso levar para o judiciário? É muito importante que seja feita essa checagem antes. Agora, se é realmente um débito que está lá, né, sem nenhuma possibilidade de discussão e tem a intenção aí de ser liquidado, a transação tributária é uma oportunidade que nunca existiu, sem precedentes, e deve ser olhada com carinho, caso a caso. Sensacional. Me diz uma coisa. Temos no mercado calçadista, né? Eu vim do mercado calçadista. Existe uma prática que eu já vi, né? Em alguns polos, não é em Franca isso, de um empresário, ele abre uma empresa no nome dele, ele não se casa no papel com a esposa, abre uma empresa no nome da esposa, do filho, etc. Eu sei que uma hora acabam os CPFs para abrir CNPJs, né? Mas existem mais problemas que ele pode ter, né? Com certeza. Esse tipo de empresário, Vitor, é aquele amigo que indica a operação da mitose tributária. Porque para ele encaixa. Porque ele não tem, às vezes, um patrimônio, né? Ele já se separou. Então isso vai, vamos dizer assim, o fisco tem dificuldades de responsabilizar, ainda que ele chegue lá no CPF do sócio, mas se não há patrimônio, né, muitas vezes isso vai ficar a fundo perdido, né? Vai para aquele 1 tri e pouco. Exatamente. Agora, veja que a responsabilidade tributária do sócio, ela não é automática. Ela deve ser analisada caso a caso. Em tese, em linhas bem gerais, aquele débito que a empresa declarou, mas não pagou por uma opção dela, de caixa, que ela preferiu destinar para um fornecedor, pagar a folha de salários, ele não tem essa responsabilidade automática. Isso tem que ser discutido no processo, né? A gente tem que vencer alguns requisitos para direcionar essa cobrança para um sócio. Mas muitos dos casos, né, especialmente em fiscalizações, né, com autuações de ofício da Receita, né, os autos de infração, muitas vezes, a depender, né, daquilo que foi encontrado na verificação fiscal, aí muitas vezes o sócio já é enquadrado lá como responsável tributário, né? E aí o problema é mais sério. Eu vi diversos casos, né? Dentro de um cluster calçadista que eu trabalhei por bastante tempo, além desses CNPJs abertos, eu vi muitas vezes o cara, ele pretende fechar a empresa dele, ele compra uma matéria-prima, muitas máquinas, pega um Pronamp, pega alguns auxílios do governo e tudo mais, e ele fecha a empresa dele e opera com outro CNPJ. Né? É comum de ver, imagino que se eu vi várias vezes, como que isso não deve atingir você como consultor de gestão, o Luiz que trabalha na área tributária, né? Isso não é um cluster, não é um setor, né? Acho que isso é como eu falei, não é Franca, não é o setor, não é isso, é isso aí.
do mercado de maneira geral. O cara começa, como eu falei, o cara ele não conhece, não entende, ele dá raiva de pagar, porque muitas vezes ele fala assim, cara, eu nem faturo para pagar isso tudo de imposto. Sim. Então ele começa a achar jeito de driblar. Só que é um risco, assim, ele assume o risco. Ele fala, ó, vou driblar por aqui, por ali. Às vezes dá certo, às vezes o cara é pego, né? Então, assim, é uma forma do cara desviar, né? Ele vai, faz tudo e fecha a empresa, monta outra. De novo, isso vem pela falta de conhecimento, né? Do cara não saber o que tá fazendo, como vai fazer e dá uma certa... Acho que assim, dos caras que estão assistindo a gente, das pessoas que a gente conversa no dia a dia, quem nunca pegou uma guia de imposto e falou, puta, olha a grana que eu tô jogando aqui. Né? Porque assim, é um dinheiro que você não tem a percepção de valor. Um negócio que é compulsório, né? Você vai lá e paga aquilo que você tem que pagar. Mas aí, o que eu tô recebendo de volta disso? Então esse é o primeiro ponto. Porque eu pago saúde particular, eu pago escola particular, eu pago segurança particular, transporte particular, eu tenho dentro do meu IPVA vários tributos que na conta de luz eles incidem também. Então, é meio revoltante quando você pega a guia do DAS para poder pagar ali, né? Qualquer guia que você pega, você olha e fala, puta, é muita grana, porque você não tem a percepção de valor. É aquela história do valor preço e preço. Valor, exato. Né? É caro se você não vê o valor percebido. Então, assim, e dentro disso os caras começam a desviar. E esse movimento aí do contribuinte, nesse sentido, ele acaba trazendo reflexo para o mercado, porque ele estabelece uma concorrência absolutamente desigual. Que é onde o cara chega, um vende por 5, outro vende por 50, o que vende por 50 fala, como que esse cara vende por 5? E não se entende o custo. E aí a formação de custo, o cara não tem monte de coisa, né? Por isso que é importante olhar em volta, né? Essa transação tributária, esse instituto, é algo que deve ser considerado, né? Ele tem inúmeras vantagens. Ele é só no federal ou ele traz para municipal e estadual também, Luiz? Por enquanto nós temos uma regulamentação pela lei federal para alcançar aí o passivo tributário, os créditos tributários, né, da União. Mas nós já temos alguns movimentos. O Estado de São Paulo parece que já tem alguma coisa, já começou a regulamentar, mas ainda não vi nenhuma proposta de transação nessa seara, né? A União tem várias, né? Nós tivemos transações. As transações, na verdade, são propostas que ficam lá à disposição do contribuinte para adesão, né? Nós temos, acho que, salvo engano, são 5 propostas hoje que vão aí com prazo até 31 de março ou maio. Tem coisa para maio também. E o que é importante? Olhar uma a uma para verificar em qual se encaixa melhor. Porque cada uma vai ter uma sistemática, um procedimento. Cada transação, cada hipótese de transação vai ser voltada para um tipo de contribuinte, né? Um determinado tributo e tudo mais, um limite máximo, né? E essas propostas estão em andamento. Algumas já se encerraram, né? Nós tivemos, por exemplo, um movimento interessante, né, que estava vigente até o final do ano passado, que era uma proposta de transação especialmente preparada para as empresas do setor de eventos. Então, hotéis, restaurantes, feiras. Que tiveram impacto gigantesco. Exatamente. Até 31 de dezembro, essas empresas puderam aí optar por essa transação. É a famosa lei do PERSE. É a mesma lei... Jean, é a lei 14.148 de 2021, é a mesma lei que trouxe essa possibilidade de transação, ela trouxe também para esse setor alguns benefícios, tá? Fica aí o insight. Então, quem tiver alguma operação na área de eventos, sim, restaurantes... São diversas atividades que estão lá dispostos em 2 anexos da lei, na verdade de uma portaria que veio regulamentar a lei, que estão aí, mas todas ligadas a essa área de eventos, de forma geral. Hotel, restaurante, bar, tem que entender enquadramento lá, se está dentro ou fora, se preenche os pré-requisitos. Exatamente. Mas todo mundo que está relacionado a evento, ela tem esse benefício dessa lei que é PERSE. A lei do PERSE. Lei do PERSE. Esse programa de retomada do setor de eventos. E quais são os benefícios aí que eu citaria de cara? A redução, né, para a alíquota zero dos tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, independentemente do volume do faturamento. Ou seja, se o cara pagou isso nesse período ou está devendo isso nesse período, ele pode recuperar isso de volta. E buscar lá e falar, peraí, não devo. Exatamente. E ele tem esse direito por 60 meses desde dos efeitos da lei. Salvo engano, a gente tem essa situação até 2025.
né? Ou seja, tá. Isso só para o período de 2020, então. Sim, a lei trouxe essa redução, mas trouxe o limite para 60 meses. Sim. E só do período de 2020, só durante o É de impacto. 20 a 25. É de 21, na verdade. A lei é de 21. De 21. Mas dos tributos devidos no período do 2021. Não, só a partir de 2021. Só a partir dos efeitos da lei é que a gente tem a redução a zero das alíquotas. Tá. E aí fica por 5 anos, então. Por 5 anos. São 5 anos de fôlego De redução fiscal para esse setor. Eu Exatamente. entendi que ele podia até 5 anos buscar isso para trás, assim. Não, entendeu? não Tipo, pode. reclamar, não. Não. Ele tem esses 5 anos isso. para ter esse... O período do benefício foi definido pela lei. Ele começou com a publicação, né, com os efeitos 2021 da lei, e vai até 25, meados 26. de 2021, e aí 60 meses para frente. Entendi. A legislação traz algumas ressalvas, né, que podem ser discutidas judicialmente, né? E é engraçado isso, porque, na verdade, a lei federal ela não trouxe uma limitação, né? Ela disse, olha, empresas, setor de eventos, tais benefícios. Mas a gente teve aí pela frente portarias e instruções normativas que, de uma certa forma, colocaram algumas vírgulas aí nesses benefícios. E isso pode ser questionado judicialmente. Eu vou te falar uma. Né? Veio na sequência uma instrução normativa que não permitiu a extensão desses benefícios para empresas que estão no Simples Nacional, o que é um contrassenso, né? Porque a grande maioria das empresas, especialmente desse setor, estão no Simples Nacional. O Simples Nacional, inclusive, por ordem da própria Constituição óbvio. Federal, tem que ter um tratamento superior, inclusive, né? Um tratamento privilegiado. Tem que ter um pouco mais de flexibilidade, privilegiado. Isso está escrito na Constituição Federal, né? E a é para lei... dar fôlego. A ideia é essa. Exatamente. Então você tem aí grandes redes hoteleiras, às vezes, se beneficiando dessa redução. E o cara que tem um hotelzinho pequenininho, ou que tem uma pousada... Com essa dificuldade. Quebrando lá com essa dificuldade. E aí não vai ter jeito, ele vai ter que levar isso para o E o cara que judiciário. recolheu isso em 2021, por exemplo, ele pode recuperar. Ele pode pedir de volta, mas ele tem que ingressar com uma medida judicial, Claro. né? E outras travas também foram trazidas, né? Foi uma sucessão aí de retiradas o CNAE, né? Aquele código da atividade, né? Então, são basicamente dois anexos que trazem esse rol de atividades. Então, nós tivemos alguma sucessão aí de portarias, retirando, né, algumas outras. Quer dizer, tudo tentando, na verdade, dar com uma mão e tirar com a outra. Né? Tá. Então, nós podemos e devemos, né, considerar esse benefício, está disposto na lei. Se é a hipótese de alguma ressalva trazida depois pela portaria, a gente pode buscar a discussão judicial disso. Legal. E aí dá uma recuperação tributária ou uma isenção daqui para frente por um período. Na verdade, pode pedir Essa os isenção, dois. sim. E para conseguir essa isenção, eu já tenho, se eu tiver enquadrado lá, eu também preciso entrar juridicamente. Não. Judicialmente para isso. Se você não, se for a hipótese, né, já descrita na lei lá, e alcançada CNAE pela enquadra, portaria, né, tudo tá lá bonitinho. no seu presumido lucro real, quer dizer, sem nenhuma discussão, tá lá o CNAE, né, é do setor, você já pode de pronto fazer valer aí no seu Simplesmente não pagar. Exatamente. Você preenche as informações nas obrigações acessórias e sai com a guia zerada. Basicamente é isso, sem necessidade de nenhum questionamento judicial. Agora, se eu de tiver no aplicação simples imediata. se eu tiver no simples e quiser ter esse benefício, eu preciso ingressar com Aí uma precisa ação. ingressar com a ação, porque senão você corre o risco de, ao fazer por conta, depois ser questionado pelo fisco. Chega Aí a vem conta. multa, juros e tudo mais. Entendi. Fica muito mais caro. Entendi. E você entrou no... Desculpa, pode falar. Não, por favor. Fala, manda bala. Não, é que eu ia puxar a discussão porque nós somos uma agência digital. E há um movimento de mercado no online que é muito difícil porque você tem uma jurisdição, não digo antiquada, mas não preparada para o volume que veio de 2020 para cá, né? Você tem, por exemplo, os grandes marketplaces do Brasil, Mercado Livre, Shopee, Magalu, Americanas, viu o que aconteceu, que eles vendiam muitas vezes com declaração de conteúdo, né? Então, os Correios mandavam uma venda sem nota fiscal. E eu tenho visto um movimento muito grande dos marketplaces de agora, né, isso 2022 para cá, travarem vendas de CPF, que é uma coisa óbvia, e travarem quaisquer tipos de vendas sem nota fiscal. Já teve algum caso na sua mão de empresa online que aconteceu com isso? Olha, Vitor, embora não tenha atendido um caso específico como esse, mas eu conheço o movimento, né?
acho algo que a legislação tributária tem que se debater cada vez mais, porque é a tendência, é um movimento... A competição desigual, ela é gritante no Mercado Livre, por exemplo, de alguém que não paga tributos, né? Com certeza. Né? Dentro do Mercado Livre já tem um combate a isso, né? Exato, né? Mas começou agora. Sim, sim. Né? A própria Shopee demorou um pouco mais até a ter esse movimento. Eu te pergunto isso porque uma das grandes formas de você trabalhar corretamente, por exemplo, tem algumas empresas, né? Inclusive algumas parceiras da nossa agência que ao invés de a pessoa mandar, a empresa mandar o produto só pelos correios, ela pode mandar por N transportadoras. E eu já ouvi de pessoas que trabalham com e-commerce me dizendo o seguinte: não, eu não me integro nessa solução porque eles obrigam a ter nota fiscal em cada produto que é enviado, né? E eu só consigo sobreviver se eu não pagar os impostos. E quando eu ouvi, as diversas vezes que eu ouvi, eu sempre falei, olha, se você quer crescer, você vai ter que pagar os seus impostos, não tem como você não fazer. Né? E eu queria só puxar essa questão do digital, porque eu acredito que deva ter um oceano ali de informações ainda não exploradas, né? Exatamente. É algo que a legislação tributária enfrenta, né, e tenta se aperfeiçoar para alcançar esse mercado, né, que é importantíssimo. E aí o que é o importante? Analisar a operação, né, verificar dentro daquela operação quais são as alternativas, né? Mas essa informalidade, ela vai acabar gerando aquele problema, né? Da desigualdade, da concorrência e tudo mais. Quando você fala de comércio eletrônico, da parte eletrônica, tá muito fácil, né? É muito acessível hoje. Qualquer pessoa pode chegar e montar uma loja online, não é? E com essa quanto? pessoa... Com quanto? A partir de quanto? A partir de 120 reais se for na isso, arroba. hein? Olha isso, hein, Felipe? Você ouviu essa, ó? A partir de 120 reais se for na arroba. Tá vendo? Né? Ele vai Então, puxar aqui e vai falar de arroba, então. sensacional. Então, ó, se você E aí eu concluo. trabalha com marketplaces e quer ter a sua própria loja virtual, que eu indico fazer isso, por sinal, ou se você ainda não tem nenhum negócio digital e pensa em montar a sua loja virtual, todo mundo pensa, mas é muito caro, tem que investir muito. Não precisa, tá? Lógico que o ideal é que você invista seu tempo, sua dedicação, porém, tem uma solução, a loja virtual, a nossa plataforma de lojas virtuais mais antiga do mundo. É chamada Iroba, é daqui de Franca e você pode ter, por a partir de R$120 por mês, uma loja própria para chamar de sua e você começar as suas vendas. Então é só acessar www.iroba.com.br que você pode montar a sua loja. Sensacional, né, cara? Sensacional, bonitinho, uma loja para chamar de sua. Exatamente. E já fica esperto na parte tributária para não começar errado. Exatamente. Não adianta driblar os impostos, porque uma hora você vai ter que crescer. A conta chega. Ninguém, é o que eu falei, ninguém monta para ficar pequeno, né, cara? Então, é preciso entendê-los, né? Exato. Entender a carga tributária. E colocar dentro do seu custo. E é o que eu tô Exatamente. falando, como é muito acessível, às vezes as pessoas erram ali, né? O cara pega, monta e sai fazendo sem ter noção do que está acontecendo. Cara, tem um tema que você puxou aqui, que a gente falou, né? Que é em relação à recuperação, né? E a gente vê muita gente falar de recuperação. Existem alguns medos de recuperação. A gente tem às vezes, acho que muitas empresas foram para o mercado também com essa, vendendo recuperação como se fosse uma coisa fácil. Mágica, né? A Tem gente até viu uma muita gigante empresa agora que eu até queria te perguntar, né? O que você acha sobre isso, né? Da Americanas, né? Que entrou em RJ, né? Não é recuperação judicial, tô falando da recuperação de crédito. De A crédito. gente pode até falar de Americanas, mas eu falo assim, é que eu vi muita empresa hoje, tem muita empresa saindo do mercado falando recuperação, vendendo isso como um produto, né? E aí eu sei que o empresário, por outro lado, tem muito medo também da recuperação. E aí você tem uma história legal, uma história bacana para contar, ou tem um conhecimento, a vivência nessa questão da recuperação de crédito também. Sim. Que a gente tem para falar disso, cara? Que mito que a gente consegue quebrar com isso, as lendas disso? O cara tem medo de fazer, vou mexer em recuperação e a Receita vai vir e me dar uma canelada depois. Esse é o primeiro mito que tem que ser quebrado, né? O fato de você buscar de volta um crédito tributário, muitas vezes até que a própria Receita Federal já havia reconhecido, e você, né, por uma má informação, continuou tributando, né, ou não tomou esse crédito, não significa de forma automática que a fiscalização venha, né, ou seja... Que vai se tornar inimigo. Exatamente. Né? É uma recuperação de crédito, é algo lícito, né? É algo que está aí disposto na legislação, né? E importante, já classificar esses créditos. O cara tem medo do leão, essa que é a sacada. O cara fala, deixa o leão quieto lá, não vou cutucar o leão. Não vou cutucar. O cara fala assim, eu vou cutucar o leão, ele me morde. Mas às vezes continua pagando errado. De medo até. Exatamente. E importante é classificar esses créditos. Quer dizer,
situações aí que o próprio fisco já reconhece, né? E você administrativamente faz essa recuperação de créditos, né? Essa recuperação junto à própria Receita. Então tem que fazer um pente fino, um levantamento, né? Um trabalho, uma checagem, né? Agora, aquilo que ainda ainda é duvidoso, aquilo que ainda a Receita, né, não entende em favor do contribuinte, ou seja, quase tudo, né? Ou aquilo que o próprio Poder Judiciário ainda está definindo, o que é o importante? Ajuizar a sua ação, né? A gente orienta que as ações judiciais de recuperação de crédito, inclusive, sejam ajuizadas com a maior agilidade possível, lógico, com as cautelas devidas, analisando caso a caso, aquilo que cabe numa empresa. Por quê? Porque se essa matéria ir para frente, né, chegar ao STF, o STF pode se valer de uma ferramenta, né, de um instrumento aí calibrador chamado modulação de efeitos. O que é isso? Então, essa matéria ela pode ser objeto de uma discussão lá no STF em sede de repercussão geral, ou seja, existe uma discussão pulverizada no Brasil, Victor, sobre um determinado tributo. Tá? O STF pinça um caso, julga, o que ele julgou vale para todo mundo. Mas ao fazer isso, o STF pode dizer, olha, tudo bem, nós reconhecemos aqui a inconstitucionalidade do tributo, mas isso vai valer a partir do meu julgamento. Então, quem não entrou com a ação antes de eu julgar, não consegue pegar de volta os últimos 5 anos. Então, por isso que é importante, não precisa ter medo, né? Existem teses consolidadas, existem discussões importantíssimas travadas pelos contribuintes, né, no judiciário e devem ser, sim, trabalhadas caso a caso, aí, dependendo da atividade do empresário. Ou seja, então, não existe a história de eu vou fazer isso, a Receita vem. E o outro ponto importante para a gente entender é que algumas coisas já são entendidas como devidas, que ok, então é só entrar lá e buscar esse crédito, e tem algumas coisas que é um risco, que eu posso ir lá e pedir, pode ser que amanhã depois isso seja entendido de outra forma e eu precisar voltar ali e acertar. É isso. Exatamente. Mas então não tem fórmula mágica. Não. Mas essa recuperação de crédito de algo que ainda está em discussão, ela só vai acontecer depois do trânsito em julgado. Quer dizer, você vai ajuizar uma ação judicial, vai ter ali uma sentença. Isso vai ser objeto de um recurso. Depois, esse caso vai talvez chegar aí ao STF. E ao final da discussão, nós vamos ter uma segurança jurídica trazida aí pelo trânsito em julgado da discussão, né? A discussão se encerra definitivamente e aí o contribuinte pode levar esse valor que foi reconhecido lá para a Receita, homologar, né, esse pedido de restituição e fazer as suas compensações, né? Compensar com aqueles tributos aí vincendos. Né? Mas isso tudo depois do trânsito em julgado, com a máxima segurança. Bacana. Perfeito. Antes de puxar Americanas, então, que eu levantei você quer a falar mão de aqui, Americanas? Antes de falar sobre isso, a gente tem que fazer uma pausa pro café, você não acha, não? Eu acho que sim. Vou até entregar aqui, ó, um presente da Olinto Café para você. Obrigado, Vitor. Olinto Café acredita na gente desde o primeiro episódio lá do Pausa, né? Desde Tadeu e a Bruno. Primeiro episódio do Pausa, lá atrás. Nem sei quantos foram, já muito mais de 50 episódios, né? Já passamos E 60. a gente tem ali, então, além de presentear os nossos entrevistados, né? Os convidados com o café, é muito bacana eles apoiarem, né? Que por trás de toda a grande ideia, né? Tem alguém frenético trabalhando ali. E o legal é que a gente puxei para o online, né? O Olinto Café também tem a sua loja online. Então as pessoas do Brasil inteiro podem ter o melhor café da Alta Mogiana na sua casa. Então se você quiser ter o café da Olinto, acesse aí www.olintocafé.com.br e prove que acredito que o melhor café da sua vida pode estar dentro daquela xícara, hein? Você viu só, Tadeu? Tá melhor vendo? Café da vida, Exatamente. Tadeu. Pelo amor de Deus. O Vitor tá querendo alguma coisa. Liga para ele. O que você achou da Americanas? É mais uma que nos traz a ideia de que nada é certo, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Como que ninguém viu, né? Ouviu. Ou se não viu, né? Eu fiquei assim, cara, 20, são 20 bilhões, são 40, meu Deus do céu. E que será que vai virar disso? Bom, essa é uma discussão que vai ficar lá com a recuperação judicial. Eu imagino aí que a maior parte dos credores... Agora vamos pensar nos investidores, né? O pessoal que investia, ou que tinha uma carteira de investimento, que tinha lá parcelas lá das lojas americanas, o pessoal, né, amargou prejuízo aí de um dia para o outro, né? Eu acho que isso é mais uma daquelas
surpresas, né, que vira e mexe acontecem aqui, não só no Brasil, né, como a gente teve nos Estados Unidos na época dos bancos e tudo mais, né. Então, olha, sinceramente, pessoal, é mais uma aí que vai ficar aí lotando os escaninhos da justiça, discussões e discussões, né, e mais o mais importante, que é o que já aconteceu, a quantidade de pessoas, principalmente investidores, que amargaram prejuízos enormes, né. E principalmente tem muita gente que investia em renda fixa, né, que era sem risco nenhum, e ia para alguns fundos, e os fundos... Tinha uma pequena parcela, Teve até a caixinha do Nubank ali, né? Ficou famoso, né? Esse Eu não ficou ia famoso, citar o nome né? aqui, Não, mas porque, cara, isso aí foi muito real. engraçado isso. Porque O cara tava ali juntando aquela grana, rendendo Feito centavinho, pra o que viu, tomou... pessoas que não têm o padrão de investir, não tem conta em bolsa e nem operadora de crédito, de repente coloca lá Perfil conservador, e tomou pau no perfil... extra conservador, né? E tomou pau ali. Eu só puxei isso porque tudo isso influencia, né? Se você tem o seu próprio negócio e você investe no seu próprio negócio, você controla o que vai acontecer, né? Se você investiu na Americanas, por exemplo, que é um negócio que não é o seu, você toma um risco de acontecer uma coisa assim. Acho que, bom, foi um episódio extremamente denso. Acho que demais. Cara, acho que é um dos episódios do Pausa que todo empreendedor deveria assistir uma vez por mês, talvez, ali. O cara acorda todo dia primeiro, opa, pera aí que eu vou assistir essa aula aqui para poder manter a minha empresa funcionando, né? Queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Acho que cumpre demais o que a gente quer fazer do projeto, que é trazer informação para quem empreende. E vou deixar pro Jean puxar a finalização, né, bebê? Cara, a gente sempre pede para alguém deixar, para os interessados deixar pra gente uma mensagem ou alguma informação que seja importante, que quem está assistindo a gente possa pensar, levar, refletir. Então eu vou pedir para você, se tiver alguma complementação que você quiser falar, alguma coisa que a gente deixou de falar para trazer e deixar essa mensagem final para quem está assistindo a gente, poder aprender um pouco mais e poder se desenvolver um pouco mais esse tema que é tão complexo. Eu que agradeço aí o convite, né, poder participar desse episódio. Se eu puder deixar alguma mensagem, Jean, é para que o empresário, ele de fato olhe para fora aí da caixa, né, e comece a vislumbrar essas oportunidades, né, que muitas vezes são oportunidades lícitas, né, dentro da legalidade, hipóteses de recuperação de crédito, possibilidades de negociação da sua dívida com descontos aí nunca antes vistos, né, com possibilidade de abatimento de prejuízo fiscal, com possibilidade de pagamento com precatório de terceiro, como é essa legislação aí da transação fiscal, e se valha sempre de uma assessoria tributária, né, que entenda a sua operação, entenda a sua carga tributária e vá por esse caminho, não pelo caminho da informalidade. Então, para elisão e não para evasão. Exatamente. Show de bola. Como é que é de novo? Mais uma vez? Para elisão e não para evasão. Sensacional. Aprendeu mais essa? Toma. Aprendi mais essa. E você que ainda não é inscrito no Pausa, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma entrevista com algum empresário, alguém do setor que pode te inspirar, ou então entrevistas como essa que vão te dar uma base muito sólida para sua empresa crescer com muita consistência. Certo, Sr. Jean? É isso aí. Ativa o sininho, não custa nada. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Acho que todas as informações que a gente podia passar estão aqui e o Wesley vai colocar também, né? Onde que a pessoa te encontra? Acho que essa é uma parte que a gente não tratou ainda, né? Antes de finalizar só, qual é o melhor meio de encontrar o escritório, encontrar você para poder fazer, talvez, né, um estudo todo sobre os tributos? Vou deixar meus contatos, né, telefone, o endereço do escritório, se alguém que precisar de algum atendimento presencial, quiser trocar uma ideia, né, a gente está aqui em Franca, eu fico full time aqui em Franca, na Paulo VI. Vou deixar meus contatos, Instagram, né, a gente põe na descrição do vídeo, a gente vai colocar. Põe um link também para o Insta. O site do escritório. A gente põe tudo isso, o Wesley vai expor isso tudo para a gente, então, na descrição do vídeo desse episódio, é isso? Perfeito. Obrigado mais uma vez. E é assim que a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. E se você gostou dessa entrevista, eu selecionei aqui mais 2 episódios do Pausa para você assistir na sequência. Clica neles e tenha mais uma Pausa pro Insight.